Olá, pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula de informática. Meu nome é Márcio Alveg, estou trabalhando com vocês que estão se preparando para o concurso do Banco do Brasil. A gente está vendo um pouquinho do Office, o Office 365, aquele Office que você contrata e usa esse serviço, de forma remota, na nuvem. Você até pode instalar na sua máquina, você até pode usar de forma compartilhada em alguns dispositivos, mas a proposta é associar o serviço de nuvem, ou para salvar, ou para você acessar o próprio aplicativo de forma à distância. Legal, interessante. Já vimos a parte de planilha. Vamos comentar, vamos discutir agora um pouco do editor de texto, que é o Word. É o Word. Mas o que ele traz, como é que ele apresenta, como é que é a aparência desse Word, o que a gente pode falar sobre ele. E é claro, ao final, não desta aula, mas ao final do módulo de Word, questões para a gente bater o como a banca tem cobrado, como tem trabalhado esse assunto. Combinado? Bom, estou aguardando também, o posicionamento de vocês. Professor, resolve essa questão para mim, coloca aí, esse assunto em pauta, tá? É claro que a gente está seguindo uma ordem, mas você já pode se antecipar, e manda aí para nós aí o seu pedido, Pede aí que a gente atende vocês. Combinado? Bom, vamos lá para o nosso Word, então. Olha só. Quando a gente fala, então, de processador de texto, editor de texto, estamos falando aqui da figura do Word 365, produto da Microsoft. Não há dúvida que esse é um dos aplicativos mais utilizados. Eu brinco, pré-requisito, olha só, pré-requisito para mexer com Word. Tem que saber escrever, ou melhor, saber reproduzir as letras, os caracteres. Sai catando milho ali, alguma coisa sai. Eu brinco, muitas vezes o usuário é aquele usuário básico. Professor, eu fiz um cartaz de aluga-se casa na praia, vende-se o Chevette. Ou não, professor, eu já fiz trabalhos mais elaborados, eu já fiz a minha monografia, meu TCC, tá? Então, independente de o que nível você é, nós temos que ver característica desse Word, ok? O 365. A ideia de você poder salvar na nuvem, a ideia de você poder compartilhar, a ideia de você poder... Eu acho muito legal isso. Um documento que vai ser trabalhado a 4 a 6 mãos. Mais de uma pessoa trabalhando simultaneamente, em tempo real. Você compartilha com um colega, literalmente um trabalho em grupo mesmo. Onde vai aparecer um balãozinho indicando, Zé está mexendo, Zé está alterando, Então nós já tínhamos esse recurso de controlar alterações, a grande vantagem é que aqui isso pode ocorrer de forma em tempo real. Boa? Beleza. Então vamos lá, Aqui a aparência, lembrando que já há um bom tempo, o Word ele trabalha com o formato com a extensão DocX, o modelo é o DOT.x, e o documento que possui macro habilitada é o DOC.m. Você vai ver que esse nosso Word, ele também permite que você abra documentos em formato PDF. Abra para editar, para alterar, modificar, não só a visualização, mas também a alteração. É claro que para isso o documento não poderia estar protegido, Protegido. É um D, tá? É um D, PDF. A ideia de você poder exportar, para publicação na web, em formato HTML. Mas a gente vai ver em seguida, quando a gente estiver descrevendo as guias. Antigamente era menu, hoje são guias, guia, botão e tecla de atalho. Então, na verdade, a gente descreve a ferramenta, o recurso, apresentando a guia, apresentando o botão, eventualmente que tenha, e uma possível tecla de atalho. É isso, é assim que cai em prova. Vamos lá? Veja, eu vou seguir uma ordem, mas eu vou te dizer o seguinte: uma das guias importantíssimas é a guia início.
tá? Eu vou começar pelo arquivo, claro, mas uma das guias importantes é a guia início. Difícil você passar pelo uso do Word sem usar algum recurso da guia início. Antiga página inicial, né? Página inicial. Depois vamos ver layout, também é importante, né? Cada um tem a sua importância. O inserir, que é sugestivo, né? Já vai mentalizando. Pô, tudo parece estar no inserir. Tal recurso, inserir. Tal coisa, inserir. E não é assim. Vamos ver o que efetivamente tem no inserir. Mas primeiro, seguindo a ordem, guia arquivo, ok? Veja, na guia arquivo, tá? Você vai ter a ideia de início, né? O início aqui não é a guia início, esse início é o criar um documento novo. Lembrando que esse documento novo pode ser do zero, do em branco, ou a partir de um modelo, ok? Temos a ideia do abrir, o abrir um arquivo já existente. Professor, ele abre arquivos no formato antigo? Abre. Ele salva no formato antigo, ok? Salvar, salva em cima, com o mesmo nome, no mesmo lugar. Salvar como? Vai abrir uma caixa, dando a chance de você escolher onde quer salvar, com que nome, com qual extensão, em qual formato, ok? Se você quer salvar isso junto ao OneDrive, você vai, na hora de informar o local, você vai dizer que quer salvar no local da rede, ok? Então, né? Ou de forma local ou uma forma remota. Então, você vai escolher. O exportar, como eu falei, exportar para uma página web. O imprimir, sem discussão. E o compartilhar, gerando um link para você poder dizer para qual outro usuário, para quem mais você vai mandar esse arquivo. Legal, interessante. Lembrando que as teclas de atalho do Word, tá? Elas são muito baseadas no português. No português. A versão que você usa é a versão em português. Mas não é uma regra isso. Não é uma regra. Ctrl N não é novo, é negrito. Novo é Ctrl O, Ctrl O. Abrir, Ctrl A. Legal. Salvar não é Ctrl S. Salvar é uma encrenca, né? Porque S já foi usado, S é sublinhar, A abrir, L localizar, V colar, A abrir, R refazer. Então sobrou B. Sobrou não, né? Colocar o B, nem tem B no salvar. Ctrl B é para salvar um documento. Exportar, salvar como, legal. Então, algumas teclas de atalho aqui para nós são cobradas em prova. Perfeito? Menos mal que não há uma diferença assim forte, né, das versões anteriores do Office para as versões, a versão do 365, que seria a versão mais atualizada. Vamos lá. Arquivo. Guia início. Guia início. Na guia início, meus amigos, fica bem claro aqui a organização dos recursos no que a gente chama de grupos. Você clica na guia, aparece a faixa de opções e os agrupamentos. Então, no grupo área de transferência, o velho e famoso recortar, copiar e colar, pincel de formatação. Você sabe para que serve o pincel? Pegadinha do malandro. Pincel não é para pintar nada. Pincel captura o formato e aplica o formato em outro lugar. Um clique, um aplique. Um clique, um aplique. Quer aplicar em vários lugares? Clique duplo. Clique duplo no pincel, torna ele ativo e você sai pincelando palavras, trechos de forma descontínua. Ok. Ó, beleza. Formatações voltadas à fonte. Negrito, itálico, sublinhado. O taxado é aquela palavra com risco no meio, ok? Subscrito, sobrescrito, sub embaixo, sobre em cima, né? Maiúsculo e minúscula, realce, a ideia da caneta marca-texto, cor da fonte, aumentar o tamanho da fonte 1 ponto, diminuir o tamanho da fonte 1 ponto, limpar formatação, pelo amor de Deus, não confunda o limpar formatação com realce. O limpar formatação, a canetinha, é da ideia de uma borracha. O outro, a canetinha, é aquela canetinha de marca-texto.
Tem que, né? Tem que ter criatividade aqui, imaginação para lembrar disso. Tipo de fonte, tamanho da fonte, são formatações voltadas à fonte. Veja, por que eu falo que a guia início é a guia, uma das guias mais importantes? Porque, afinal, quando se fala de um editor de texto, é normal, é natural que você vai editar o texto, você vai formatar o texto, você vai enfeitar o texto. E esse enfeite vai passar por fonte, por parágrafo ou por página. Veja que a formatação de fonte e de parágrafo está aqui. Está aqui, na guia início. Então, por isso, ela acaba sendo uma das guias principais. Vamos falar sobre o grupo parágrafo. O grupo parágrafo. Alinhamento, alinhar à direita, alinhar à esquerda, centralizar, justificar. Lembrando que o justificar ele distribui, né? Distribui tanto à direita como à esquerda. O espaçamento entre linhas. A ideia de recuo. A ideia de, né? Marca de parágrafo, exibir ou ocultar quando foi dado um enter, quando tem um... ficou meio feio esse meu marca de parágrafo, né? Um espaço em branco, tá? A ideia de marcadores de numeração, marcador, bolinha, numeração, item 1, item 2, item 3, podendo criar níveis e subníveis. Tudo isso formataçãozinha de parágrafo. Agora, olha só que legal. Mais para frente, nós vamos ver que essa formatação de parágrafo também aparece na guia layout. Pois é. Então, daqui a pouco, o cara está acostumado. Por quê? Né? Aparece para mim na guia início. Mas a banca que aparece na guia layout, você vai ver, pior que tem lá também. Mas isso a gente vai ver depois, quando chegar a guia, e cobra, hein? Quando chegar a guia layout. O que mais? Aqui ainda, estilo. Estilo, meus amigos, é como se fosse um conjunto, um combo, um pacote de formatação. Eu, quando monto minha apostila, eu uso a fonte tal, varia de curso para curso, né? Fonte tal, tamanho tal, espaçamento tal, alinhamento tal. Então, existe uma série de padrões que cada curso adota. Eu tenho meu material, o que eu faço? Eu defino estilo, novo curso. Estilo, curso A, curso B. E aí eu pego e, aplico aquele pacote. Então, você vai ver que o estilo é uma maneira de facilitar, agilizar o processo de aplicar esse pacote de formatação. Legal? Outra ideia, existem alguns estilos que ajudam você a criar os índices. Título 1, título 2, e aí depois você pode criar o índice de forma automática, sumário ou índice, né? Você pode criar de forma automática. Então, o estilo sempre vai ter essa característica de tentar auxiliar, ajudar, né? Facilitar o processo de formatação ou criação do índice. Legal? O que mais? Lembrando que eu posso... Ele já traz alguns estilos, como você observa aqui, né? Ele já traz alguns estilos, mas nada impede que eu crie o meu estilo. Legal? Vamos lá. Localizar e substituir. Localizar e substituir. Fazer a procura, a pesquisa ou a troca de uma palavra por outra, né? E quando eu peço para trocar uma palavra por outra, várias bancas já trataram isso. Se eu não me engano, até uma questãozinha do Banco do Brasil. Ele queria substituir banco por BCO. Só que detalhe, quando você manda trocar banco por BCO, ou o contrário, BCO por banco, né, eu ainda posso marcar somente a palavra inteira, diferenciar maiúscula e minúscula, para evitar algumas substituições indevidas de repente. Tá? Então, existe na hora do substituir o que pelo que e essas marcações desses detalhes, o como você quer substituir. Só para lembrar, localizar, Ctrl L. Substituir, não fala S. S já foi. Pega a próxima letra,
Ctrl U, substituir é Ctrl U. Meus amigos, tecla de atalho é o cão. Então, você vai anotar algumas teclas de atalho, né? Primeira perguntinha, você já tem o Office 365? Né? Lembra que existe um mês gratuito? Pô, um mês de graça, testa aí, testa aí. Até a tua prova. Não é legal? É legal. Então, você que já tem ele, né? Você vai ver as teclas de atalho, você vai ver os botões, você vai ver o funcionamento das guias. Legal. Eu estou direcionando aqui os pontos principais, ok? Então, nessa primeira aula de Word, né? Essa nossa primeira aula de Word, aula 16 aqui, eu vou dar essa introdução e depois eu vou voltar e falar sobre os demais guias, né? Guia, o menu, ultimamente deixa escapar, né? O correto nome técnico da coisa é guia, é guia. Mas também se falar menu, eu falo, já caiu em prova e a gente tentou argumentar porque e não conseguimos, não houve recurso, não anularam, não alteraram o gabarito, tá? Então, você vai entender como guia ou menu. O nome correto é guia. Combinado? Fechamos aqui, então, a nossa guia arquivo e a nossa guia início. Próxima aula, mais. Tem muito mais para vocês. Um abraço e até a próxima, amigão.